Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja com a sua vida, que esteja com a sua casa e com a sua família. Hoje eu quero falar sobre um tema que divide opiniões entre o povo de Deus. Estamos chegando a uma época festiva do ano, o período do Carnaval, e com esse período vem essa polêmica. O cristão, ele pode frequentar ou ir ao Carnaval? O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Lógico, baseado nas Escrituras. Você entende que as Escrituras, ela dá apoio, dá respaldo para que o cristão vá até esse lugar, frequente este lugar? Existem pelo menos 3 grupos de pessoas que se posicionam diferente a respeito desse tema. O primeiro são os indiferentes. São aquelas pessoas que não se importam, não entram nessa questão. Se tiver alguém que quer ir, para eles está tudo certo. Se a pessoa não quiser, também não tem problema, ela não se envolve. Segue a sua vida espiritual, ela e Deus, e está tudo ok para ela. Mas temos o segundo grupo, que são as pessoas que entendem que o cristão não pode ir de maneira nenhuma, justificando que o cristão deve ser separado. Então, o cristão deve ser santo, deve ser separado, não pode frequentar qualquer ambiente. E ainda temos um terceiro grupo, que são aqueles que defendem que o cristão não só pode ir, como deve ir. Por qual razão? Para evangelizar, para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. Eu vou dizer o que penso a respeito, lógico, baseado aqui numa visão bíblica. Jesus, se ele vivesse como homem no nosso período, vamos pensar que Jesus fosse um brasileiro, estivesse aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, onde o carnaval é muito forte, ou São Paulo, será que Jesus ele frequentaria ou iria a este carnaval? Vamos olhar para o contexto bíblico e ver os lugares que Jesus viveu. Jesus, ele falou com a mulher adúltera que foi levado até ele para ser apedrejada, pois havia sido pego no ato de adultério. Jesus conversou com essa mulher. Jesus foi na casa do publicano, e inclusive os religiosos o criticavam, dizendo: este homem come com pecadores. Mas Jesus não se importou com a opinião dos religiosos. Jesus, ainda assim, entrou na casa do publicano. Jesus também falou com a mulher samaritana. Os discípulos até ficaram espantados ou admirados de Jesus estar falando com uma mulher e ainda samaritana, visto que os judeus não tinham uma boa relação com os samaritanos. Paulo frequentou diversos ambientes diferentes. Inclusive, ele está em Atenas e olhando ali os deuses e usa aquele ambiente para inserir o evangelho. Então, o que eu penso disso? Cristão pode ir ao carnaval? A resposta que eu entendo mais aplicável é depende. Depende do quê? Depende do preparo espiritual que essa pessoa tem. Acredito que não são todas as pessoas que estão preparadas para adentrar a um ambiente como uma festa de carnaval, ou então estar no meio de pessoas que estão ali com um único propósito. O propósito de se divertir, de cometer todo tipo de atitudes que biblicamente não são aprovadas. Então tem pessoa que vai entrar neste ambiente e pode ser um gatilho, então não seria bom que essa pessoa fosse lá. Então depende primeiro, entendo, do preparo espiritual que essa pessoa tem, da vida com Deus, da vida de oração, do seu mentor, do seu pastor, a pessoa que está ali cuidando da vida espiritual dela. A segunda é a motivação. O porquê essa pessoa quer ir ao carnaval? Ela quer ir para participar da festa. Não entendo que isso traria uma edificação para a sua vida espiritual, então
talvez não seria uma boa razão para ir. Mas a pessoa quer ir a esta festa para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, para orar por aquelas pessoas que estão ali, e muitas dessas pessoas que estão lá talvez não voltarão para suas casas. Outras cometerão coisas que vão se arrepender para o resto de suas vidas. E ao estarmos nesse ambiente para falar de Jesus, quem sabe poderemos alcançar alguém e alguma pessoa ter a sua vida mudada através da palavra do Evangelho. Jesus disse: nós ou vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz, ela brilha na escuridão. Estamos brilhando a luz de Cristo neste mundo? O cristão que vai ao carnaval para falar de Jesus e lá ganha que seja uma alma, será que isso afronta as Escrituras? O que você pensa disso? Eu entendo que se a pessoa tem um bom preparo, é preparado numa vida de oração, tem um bom preparo bíblico e vai até este local para falar de Jesus, para orar por pessoas, para ganhar essas pessoas para o reino de Deus, não vejo como um problema. Entendo que, como Jesus ia em diversos ambientes e mudava o ambiente que ele estava inserido, também entendo que o cristão ele pode sim adentrar em alguns ambientes, desde que ele esteja preparado, esteja com o propósito de falar do amor de Jesus. A minha opinião, com base em alguns textos, com base naquilo que Jesus viveu, e lógico, o viver cristão é justamente ser parecido com Jesus. A grande pergunta que fica: Jesus, estando aqui como homem, ele iria nesse ambiente para falar do amor de Deus? Se a sua resposta for sim, então sim, o cristão ele pode ir até o carnaval, até este ambiente, até este lugar onde as pessoas estão para falar do amor de Deus, para ganhar almas para Cristo e o nome de Jesus ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos permita sermos luz onde estivermos e que o nome de Jesus venha a ser glorificado em todos os lugares onde for proclamado a mensagem do Evangelho.